Olá, eu me chamo Ícaro Romero de Melo Moraes, sou um aluno do curso de Biotecnologia da Universidade Federal da Paraíba. Este vídeo é uma das atividades da cadeira de Química Geral do professor Dr. Luiz César Rodrigues. O tema do vídeo será ácidos e bases fortes, escala de pH, Ka, Kb. Vamos para o próximo slide. Ácidos e bases. Definição. Para falar sobre ácidos e bases fortes, primeiro eu vou adentrar o conceito de ácido e base. Existem vários tipos de conceito. Nesse caso, eu irei utilizar o conceito de arrênios. Para arrênios, um ácido é toda substância que em meio aquoso libera íons ou hidrônios em meio aquoso, aumentando a concentração de H+. E uma base é uma substância que em meio aquoso libera hidroxilas no meio. Existe também a outra definição de Bresson e Lowry, que formularam independente um do outro, outra definição de ácido e base. Que o ácido é uma substância capaz de ceder um próton, um H+. E a base é uma substância capaz de receber um próton. No caso, a definição de forte ou fraco vai depender justamente de cada característica. Para arrênios, um ácido forte é um ácido que libera uma quantidade muito grande de H+. E uma base forte é uma base que libera uma quantidade bem grande de hidroxila no meio. Já para Bresson-Lowry, um ácido forte é um ácido capaz de ceder muitos prótons. E uma base forte é uma base capaz de receber muitos prótons. Próximo slide. Existe essa relação de base e ácido conjugado que já foi retratado no primeiro slide. Se você quer saber, vá para o primeiro slide. Isso aqui também está no outro slide, na outra videoaula. Vá lá assistir se você quiser. Mas eu vou explicar um pouquinho para você então. A água tem a característica de ser anfiprótica. Ela pode aceitar um próton para formar H3 ou mais, ou pode doar um próton para formar o íon OH-. Ou seja, ela é um ácido e base para Bresson-Lowry. Uma característica bem interessante. A água tem a capacidade de se auto-ionizar e por isso ela libera íons H+, hidrônio e hidroxila. Quando vai se calcular o constante de ionização da água, quando se utiliza uma reação reversível, a constante das reações, se retira a água, porque ela é o solvente. O solvente não participa da determinação da constante. Aí, a determinação da constante é produtos sobre reagentes. Como no caso o reagente é água, então não vai aparecer. Então a nossa constante de ionização da água vai depender somente da concentração de hidrônios e da concentração de hidroxilas, que experimentalmente se sabe que é para 1 vezes 10 a menos 14 em temperatura de 25 graus. Em água pura, as concentrações de íon hidrônio e íon hidróxido são iguais e dizemos que a água é neutra. Se adicionarmos ácido ou base, o equilíbrio abaixo será perturbado. Aqui vemos que em uma solução neutra, a quantidade de íons hidrônio é igual à quantidade de íons, a concentração de íons hidroxila. E em uma solução ácida, a concentração de íons hidrônio é maior do que a concentração de íons hidroxila. Ou seja,
os íons hidroxila estão em menor quantidade. Enquanto ao contrário, numa solução básica, a quantidade de íons hidrônios é menor do que a quantidade de íons hidroxila. Por isso, a solução é considerada básica. E agora eu vou falar sobre a escala de pH. A escala de pH é uma forma de determinar o quão ácido e quão básico uma solução é, somente baseado, no caso do pH, na concentração de íons hidrônio. No caso, para se calcular o pH, você faz menos o logaritmo da concentração de hidrônio. Também pode-se calcular a força de um ácido, de uma base, a basicidade ou a acididade de uma solução a partir do pOH, que é o menos o log da concentração de hidroxilas. O pH, no fim, o pH de uma solução neutra, ele é 7, posto que a quantidade de hidroxilas na água, da concentração de hidrônios na água, tem que ser igual à quantidade de hidroxilas na água. E essa concentração será igual a 1 vezes 10 a menos 7. Quando se faz o logaritmo desse valor, dá-se o menos o logaritmo desse valor, dá-se o número 7. Uma solução com pH 7 é uma solução neutra. Sabe-se que, como há uma relação intrínseca entre pH e pOH, posto que são duas formas de calcular a mesma nível de acidez ou basicidade de uma solução, há essa relação aqui, em que a soma do pH mais a soma do pOH deve dar 14, posto que são inversos. Por exemplo, uma substância que o pH é 4. Necessariamente, o pOH dessa mesma solução deve ser 10, porque é o que é como a gente sabe que o pH dele é 4, ou seja, então a concentração de íons hidrônio nele é de 1 vezes 10 a menos 4, ou seja, sobram na água 1 vezes 10 a menos 10 para a concentração da hidroxila. Por consequência, a soma do pH mais a soma do pOH devem dar 14, que no caso é o valor máximo nas ambas as escalas. Aí vamos agora para a constante de equilíbrio de ácidos e bases. A constante de equilíbrio é utilizada em reações reversíveis para determinar as constâncias. Toda reação reversível segue uma constância e cada reação tem a sua constante. O cálculo da constante de uma reação é feito a concentração de seus produtos sobre a concentração de seus reagentes, sendo que geralmente o solvente não entra na reação, ou seja, geralmente não se utiliza a água na reação. Geralmente não, sempre não usa água. Aí vamos ver como se calcula a constante de equilíbrio para uma reação reversível com presença de ácido. Aqui vemos o cálculo, em que a concentração do equilíbrio é o hidrônio mais a reterminado
metal, íon, não sei. E a concentração de seus agentes, que era o ácido e a água, sendo que a água não aparece. Ou seja, a concentração vai ser a quantidade o Ka vai ser a quantidade de íons hidrônios mais a quantidade de íons aquosos que vai estar lá, ânions aquosos, e sobre a concentração de ácido. E o Ka é a constante de equilíbrio da reação de ionização de um ácido. Você vai substituir a concentração de H3O+, substituir esse valor na fórmula de pH. E vai ficar isso aqui. Francamente, eu não vejo porque eu usar isso aqui. Para um ácido muito forte, a concentração do ácido é igual à concentração do íon, com o logaritmo restante igual a zero. Portanto, pH é igual a pKa. Para um ácido fraco, a concentração de íon será muito menor do que a concentração original do ácido. O valor do pKa para um ácido benzoico é de 4,2. Isso aqui eu não acho relevante. Também não acho relevante. Vamos falar de bases agora. No caso das bases, isso aqui acontece a mesma coisa que acontece nos ácidos. As bases vão liberar OH e um íon positivo, um cátion. Vai ficar a concentração de OH- vezes a concentração de cátion sobre a concentração de base original. E esse vai ser o Kb. Muito obrigado pela atenção e valeu, brothers. Valeu, valeu. Agora